Meu nome é Eliane, do canal A Conselheira Legal. E hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, do autor Malcolm Gladwell. No início do livro, o autor comenta sobre uma estátua de mármore chamada Kilroy, eu não sei qual é a pronúncia certa, que foi vendida para o Museu Getty, na Califórnia. Na verdade, foi oferecida. E os avaliadores, eles olhavam aquela estátua, eles sabiam que tinham alguma coisa errada, mas não conseguiam explicar o que estava errado. Todas as características de julgamento batiam com o que estava escrito, de que a estátua era verdadeira, mas os avaliadores olhavam e falavam assim, tem que ter alguma coisa errada, mas não conseguiam dizer o que é. Então ele fala um pouco sobre o sexto, que a gente chama de sexto sentido, né? Que quando a gente estudou alguma coisa, a gente, de alguma forma, a resposta tá ali, né? Sobre o erro, sobre o problema, mas a gente não consegue ver, que é o que ele chama de fatiar fino, é o detalhe. Ele tá ali, o julgamento tá ali, a história tá ali, mas a gente não consegue enxergar porque não é o padrão que tá escrito. Mas de alguma forma a tua mente te diz que tá errado, que tem um erro, por mais que não esteja no script ali, na lei, no detalhe. Explicando um pouco melhor sobre o processo de fatiar fino, ele fala sobre o estudo feito com casais e onde o avaliador, por pequenos detalhes, ele conseguia dizer quanto tempo aqueles casais se manteriam casados. Por simples reações, pelo fato às vezes de uma das pessoas do casal estar cedendo sempre ou da outra nunca concordar, o avaliador conseguia fatiar fino, e por mais que aquele casal parecesse amplamente feliz porque eles ainda estavam no processo de paixão, o estudioso, né, o pesquisador, o psicólogo, conseguia dizer por quanto tempo aquele casal continuaria casado devido às diferenças na fala dos casais, do casal, de cada indivíduo, no tratamento um com o outro. No capítulo Porta Trancada, ele fala sobre as associações que a gente faz. Ele mostra um teste que foi feito, 2 testes na verdade, alguns testes, que foi feito com uma universidade onde as pessoas liam textos, frases onde eram inseridas palavras relacionadas ao envelhecimento, e depois ela observado que na hora de ir embora elas caminhavam mais lentamente, que é uma coisa mais ligada ao envelhecimento. Ou também, esse outro era bem interessante, onde eles pegavam 2 grupos, né, separavam, e uma parte do grupo lia texto com palavras rudes e a outra parte com palavras dóceis, e ambos os grupos, as pessoas, né, as pessoas que participavam da experiência, tinham que ir até uma sala e dar um recado para um professor que estava falando propositalmente com outra pessoa, e a ideia ali era medir o tempo que as pessoas iam levar para interromper a pessoa que estava falando, e para ver se faria diferença entre as pessoas com palavras rudes e palavras dóceis. E foi observado que o tempo era muito maior entre as pessoas que receberam as palavras dóceis, e inclusive algumas pessoas nem interrompiam, tipo, ficavam ali séculos esperando para falar. E isso para mim veio uma lição, corroborou, né, confirmou uma lição de vida que eu tenho para mim em relação a você estar falando, estar sempre rodeado de pessoas que estão sempre negativas. Se você fica sempre com as pessoas negativas, por mais que você seja legal, que você tente se manter o seu prumo e você queira ajudar, você vai acabar se tornando uma pessoa negativa também. De alguma forma, você talvez não se torne, mas de alguma forma, aquela pessoa falou aquele monte de coisas ruins na sua cabeça, talvez você desconte no garçom, talvez você desconte no trânsito, talvez você desconte com a próxima pessoa com quem você vai falar que não tem absolutamente nada a ver com aquele problema. Então, corrobora aí a minha ideia de que a gente deve evitar pessoas negativas. A gente pode até tentar ajudar inicialmente, mas se você perceber que a pessoa não quer ser ajudada, que ela não quer sair daquela vida negativa,
corre. E mesma coisa até, aí eu falo da minha teoria hoje de não assistir mais noticiário, evitar ao máximo. Também, eu dou uma olhada pela internet, as notícias mais importantes, leio, mas evito esse tipo de jornal dramático, que só fala em morte, criminalidade. É claro que a gente tem que saber, a gente vive num país complicado, mas a gente não deve ficar vendo isso o tempo todo, porque eu acho que você vai ficar negativo, você vai estar nervoso, você vai tratar mal as pessoas, então tem que medir. É bom dar uma olhada para evitar. No capítulo 3, ele fala sobre o erro de Warren Harding. Warren Harding foi um presidente americano pouco conhecido, eu não conhecia até eu ler o livro, que é considerado o pior presidente da história dos Estados Unidos. Então ele conta como é que um olheiro conheceu o Warren Harding e identificou nele uma pessoa com possibilidades para ter uma carreira política grande, ele teve, que chegou a presidente, e como as pessoas julgaram e elegeram o Harding somente pela sua aparência. E como a gente pode errar e fazer uma má escolha apenas pela aparência. E esse caso foi até engraçado para mim, porque eu lembrei do caso do Fernando Collor de Mello. Todo mundo, quem conhece a história do Fernando Collor, que foi presidente do Brasil, que teve, os caras pintados foram para as ruas, pedindo o impeachment, ele cometeu diversos erros. Acho que o erro mais conhecido foi o confisco da poupança dos cidadãos. E o que talvez as pessoas não saibam, as pessoas mais jovens que não conhecem, que não viveram a história, é que o Fernando Collor ele era conhecido como o presidente bonitinho. Muita gente votava no Collor porque ele era bonito. Muitas mulheres achavam ele muito bonito, ele realmente era um casal muito bonito, ele e a esposa dele. E as pessoas foram muito pela aparência. O Fernando Collor ele era a pessoa perfeita para você votar, parecia aquele pai de família, aquele moço alinhado. E foi, acho que desde que a gente voltou a ter eleições diretas no Brasil, a história mais triste, talvez, da nossa eleição, é o nosso primeiro impeachment, que não chegou a rodar completo porque ele pediu exoneração do cargo, mas ele seria impeachmentado com certeza. E tem traumas terríveis para as famílias, que teve gente que perdeu tudo porque o dinheiro estava na poupança, o dinheiro nunca foi devolvido com a correção correta. Mas o mais importante é você pensar, a gente faz muito julgamento errado por aparência, inclusive entrevistas, né? Se a gente erra, poxa, para um presidente, entrevista de emprego, para namoro, é fácil você olhar e achar por uma aparência, por uma cor de pele, que essa pessoa é ou não melhor, é ou não mais honesta, é ou não uma pessoa para você viver a vida inteira com ela, ou é ou não uma pessoa que vai ter futuro na carreira do seu trabalho, da sua empresa que você está contratando. E nem sempre. Cuidado ao julgar pelas aparências. O próximo capítulo é o capítulo chamado A Grande Vitória de Paul Van Hipper. Esse é um capítulo bastante interessante. Ele conta um pouco dessa história desse grande estrategista militar americano, que ele fala que ele foi pra guerra, ele comenta que ele gostava muito de estudar a guerra, livros de guerra, uma pessoa que gostava disso, né? Nasceu para isso. E aí ele é chamado para o desafio do milênio, que era um desafio que era organizado pelas próprias Forças Armadas Americanas como um treinamento de guerra. E eles separavam a equipe azul e a equipe vermelha. A equipe azul era os Estados Unidos, a equipe vermelha era a equipe inimiga. E a equipe azul era a equipe que tinha tudo, as ferramentas, informações estatísticas, enfim. E a equipe vermelha ela era o inimigo, né? Ela tinha outras informações, só que o que eles não contavam era com a força de vontade, a garra e o tanto de estudos que o Paul foi escolhido para ser o líder da equipe vermelha, do inimigo. E eles não contavam o tanto que o Paul tinha estudado de guerra e a inteligência dele de tomar decisões certas e de imaginar, né, ele já tinha ido à guerra, e de imaginar que
com toda a documentação, o que o Exército Azul, né, a equipe azul ia fazer, e tem ideias geniais. E o Paul Von Ripper, ele começa a ganhar e derrubar os navios e derrubar tudo da equipe azul, mesmo eles tendo tecnologia, ferramenta, estatística, tudo. E esse capítulo é um capítulo interessante. Depois ele acaba contando que eles forçam a barra pro Paul Von Ripper perder no final, mas ele não perdeu de verdade. Eles vão lá e tiram as ordens dele e vão pra guerra, acho que é a Guerra do Golfo, se eu não estou enganada. Mas ele é interessante que ele mostra que às vezes você ter todas as informações de guerra, você ter todas as informações não vai te ajudar. Às vezes você ser criativo e você ouvir aquele teu, tá lá, né, o teu instinto, porque você leu, porque você pensou, porque você já sabia que eles iam agir assim, dá mais certo. E ser criativo e usar a criatividade porque você tem as informações na sua cabeça, do que ir lá e usar só a estatística. É bem interessante esse capítulo. O próximo capítulo é o Desafio de Kena, que é um cantor que os críticos gostavam muito, mas não passava nos testes com o público. Eles faziam questionamentos com o público, então ele não passava nos testes com o público, então nenhuma gravadora queria assinar com ele. Mas o ponto forte desse capítulo não é o Kena. O ponto forte desse capítulo é quando ele menciona o teste da Pepsi da Coca-Cola. Essa história é bem legal. A Coca-Cola estava perdendo espaço no mercado americano para a Pepsi. A Pepsi ganhando nas estatísticas, e a Pepsi resolve fazer um desafio às cegas, onde ela tira o rótulo e pede as pessoas para darem uma bolada no refrigerante e dizer qual que elas preferem. E a Pepsi ganhou a Coca-Cola, que era o líder. Quem não conhece, não sabe, todo mundo conhece Coca-Cola, mas quem não sabe, a Coca-Cola já foi o número 1 do mercado, já teve a marca mais valiosa do mundo, enfim. E aí os gestores da Coca-Cola entraram em pânico, repetiram o teste e o teste se confirmou. Cara, aí eles decidiram criar a New Coke e deu muito errado. Teve protesto nos Estados Unidos, as pessoas não gostavam, porque o que eles não entenderam era que um gole às cegas não era suficiente para mudar todo o processo, né? Que as pessoas tinham com a Coca-Cola, a paixão pela Coca-Cola. Um produto não é só o seu sabor, é claro que o sabor é muito importante, mas é a embalagem, é a história. E é bem interessante, e ele fala até durante esse texto sobre alguns marqueteiros que acham que pode mudar a percepção de sabor se você mudar a embalagem de um determinado produto, que eles entendem que o produto faz parte do contexto inteiro, que não é só o biscoito, mas é o biscoito, o pacote de biscoito, não é só o refrigerante, não é só a bebida, mas é a bebida, é a garrafa, é o rótulo. E é verdade. E é verdade. Quem nunca foi numa festa onde o refrigerante já vinha servido nos copos e você não vê a garrafa, você não vê o que é, e ficou na dúvida se você estava mesmo tomando Coca-Cola, se era Pepsi, se era zero. É bem interessante, é bem para você refletir. Quanta gente não come se não for de determinada marca, quantas vezes você deixa de comprar porque a embalagem é feia. É instintivo, não é. E você toma aquela decisão. Eu não posso, eu tenho dúvida, eu sou complicada pra falar sobre essa história porque eu sou a típica pessoa que, se eu chegar num restaurante e a pessoa falar pra mim, eu perguntar, me dá uma Coca-Cola, e chegar e me dizer, não tem, se problemas com Pepsi, então dá um suco de laranja, me dá água com gás. Eu sou muito influenciada, assim, pela marca, pela embalagem, não é só o sabor. Eu acho que muita gente é. O último capítulo ele é sobre os 7 segundos do Bronx. Essa parte do Bronx do capítulo, ela talvez fique um pouco difícil pra gente aqui do Brasil entender, porque
ele conta sobre a história dos policiais. Chegaram no Bronx, uma pessoa negra, aí fica nervoso, bota a mão no bolso, e aí ele conta detalhes sobre quando eles atiraram, porque um atira e cai, aí o de trás vê que o policial da frente atirou e caiu, vai lá e atira, dá não sei quantos tiros na pessoa, e depois eles veem que a pessoa estava tirando a carteira do bolso, e a pessoa não tinha ameaça alguma, e ele explica como é que você poderia ver que não poderia, nada iria acontecer, porque os policiais erraram. Eles comentam que a maioria dos policiais americanos nunca deram um tiro na vida e blá blá blá. Só que isso pra gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu super entendo os policiais, porque aqui, infelizmente, não dá pra esperar. Em 90% das vezes, a mão no bolso é pra tirar uma arma. Então, é bem difícil de entender esse lado. Mas ele conta também sobre uns pesquisadores que dizem que no rosto você consegue dizer o que a pessoa está pensando. E eles codificaram todas as reações do rosto humano, todas as formas e sim, os músculos e como que eles se movem quando você vai sorrir, quando você vai dizer não, quando você vai... E esse é um tema interessante, porque com esse tema você pode tomar uma decisão, várias decisões, e ler as pessoas e perceber quem mente, perceber quando está dizendo a verdade, quando está insegura. E eu fiquei bem interessante, esse é um outro ponto que eu vou pesquisar esses autores para aprender um pouco mais sobre a leitura de faces, né? A leitura das pessoas pela face, pela musculatura. E esse é um assunto bem interessante também. Aí, em relação ele fala que nos casos de extrema tensão, as pessoas podem ter, quase sempre tem um autismo temporário. Então, você não consegue enxergar as emoções e deduzir as emoções das outras pessoas. E aí ele volta pro caso dos 7 segundos do Bronx. Ele explica, ele dá detalhes sobre a questão dos policiais, as coisas que eles viram, e eles não conseguem ver a emoção no rosto, porque era a emoção no rosto que faria com que os policiais percebessem que aquele indivíduo não era um criminoso e de que ele não tinha uma arma, ele não portava uma arma, ele só tinha medo. Mas realmente acontece um autismo temporário dependendo do nível do estresse. Aí ele comenta que lá nos Estados Unidos as pessoas não podem fazer abordagens depois de uma corrida pela rua, né? Quando uma perseguição. É bem interessante esse ponto e acho que pode ajudar a gente, né? Se você está no meio de uma decisão de estresse, não é a hora de você tomar a decisão final, entendeu? Tá todo mundo nervoso, todo mundo gritando numa reunião, na sua vida, na sua família, Cara, fala, vamos parar, vamos falar sobre isso de novo amanhã? Melhor a gente não decidir isso agora, porque você se torna cego aos sentimentos, você se torna cego ao que o outro está tentando te dizer e acaba fazendo besteira. Você vai tomar a decisão errada, porque você não tá vendo o que tá acontecendo de verdade. É muito boa essa perspectiva. Então, pessoal, eu tirei para mim 2 grandes lições desse livro. A primeira lição é treine seu subconsciente. Quanto mais você estudar, você pesquisar, você ler sobre os assuntos que lhe interessam, os assuntos que você quer trabalhar, mais preparado você vai estar na hora da decisão rápida. Porque por mais que na hora talvez não venha na sua mente os motivos pelos quais você acha que você não deve seguir aquele caminho, ou os motivos pelos quais você acha que você deve comprar aquela ação, ou você deve aproveitar aquela oportunidade, ou você deve chamar aquela pessoa para sair, ou não, está tudo lá. Porque você estudou, você pesquisou, você analisou. Agora, por outro lado, cuidado com a cognição rápida. Pois exatamente. Treine o subconsciente, mas cuidado com a decisão errada, porque a gente também tem muito preconceito, infelizmente.
A gente é levado a olhar aparências, a gente é levado a tirar conclusões precipitadas. Então, ouça, treine seu subconsciente, tente ouvi-lo, mas cuidado com a cognição rápida. Bem, essas foram as 2 lições que eu levei do livro. E se você tiver tido uma lição diferente, tiver entendido de outra forma, comenta aí no vídeo. Vamos compartilhar, vamos fazer com que essa história possa ajudar mais pessoas, que a gente possa ter um entendimento melhor. É isso aí. Um grande abraço, pessoal.